Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao mais novo programa semanal chamado Quero Ser Trader. Hoje, dia 9 de agosto, quarta-feira, eu sou Aliakim Pereira de Sá, analista de investimentos da XP, e vamos juntos dar início a esse programa que tem um foco aí voltado para você que tem interesse em aprender um pouco mais sobre o mundo do trading, né? No programa de hoje a gente vai discutir juntos, né, como começar, o porquê operar, né? E, claro, falar com vocês sobre alguns pontos que são extremamente importantes e que a grande maioria, muitas vezes, acaba cometendo o erro já logo no início. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação para que a gente possa discutir alguns pontos juntos, né? E durante os próximos programas a gente vai aprofundando um pouco mais o assunto e, claro, passando informações para vocês aí que possam melhorar aí os passos de vocês, principalmente aí nesse início. É muito comum, a grande maioria, né, chegar na bolsa, eu vou compartilhar aqui, pedir para a produção colocar para vocês a apresentação, pensando exatamente no seguinte: por que operar, né? Por que eu vou fazer day trade? Por que eu vou fazer operações de scalping? Por que eu vou fazer operações de swing trade? Normalmente, porque querem ter aí a sua independência financeira, né? Normalmente porque querem liberdade e normalmente porque querem aí uma rentabilidade maior do que a gente tem aí em outros instrumentos de renda fixa, por exemplo. Então, isso acaba ficando como principal foco, né? E traz para o iniciante uma ansiedade de começar muito rapidamente, né? Isso faz com que o iniciante trilhe o caminho errado, né? E acaba acontecendo exatamente o que não deveria, né? Antes mesmo de ter experiência suficiente, já começa a operar. Então, que a gente quer essa independência, que nós buscamos essa independência, isso acaba sendo muito claro, é o principal objetivo de todos nós, né? Agora, será que a gente tem bagagem suficiente? Será que a gente tem já conhecimento suficiente para encarar esse mercado? Quando eu comecei em 2005, ou seja, 12 anos atrás, né, as informações sobre o mercado financeiro, sobre o mundo do trading, era muito menor do que a gente tem hoje. Hoje vocês conseguem informações gratuitas. Eu posso mencionar, por exemplo, o meu canal no YouTube, onde eu venho disponibilizando vários temas, vários tópicos importantes para quem quer operar e que vocês conseguem acessar de forma gratuita. Quando eu comecei em 2005, uma plataforma propriamente dito custava muito mais caro do que a gente tem hoje, né? Hoje as plataformas são muito mais acessíveis. O número de informações com relação ao mercado está muito mais acessível do que era lá atrás. Naquele tempo, até para fazer um curso, né, com um profissional de mercado era mais escasso, era muito mais difícil. Vinha do Paraná para São Paulo para conseguir fazer alguns treinamentos e alguns cursos. Hoje, vocês conseguem dar os primeiros passos de forma mais tranquila, de forma mais assertiva. Isso vai potencializar, né, as suas chances de vencer no mercado financeiro. E o programa Quero Ser Trader tem justamente esse propósito: estar aqui semanalmente com vocês, tanto no Infomoney como também no meu canal do YouTube, para falar com vocês sobre pontos importantes. Em alguns momentos nós vamos ter convidados aqui, operadores, analistas com uma grande experiência de mercado, justamente para a gente falar, abordar temas importantes com vocês. Eu, quando comecei, né, não tive essa oportunidade que vocês estão tendo. Então, logo no primeiro momento, eu já aloquei capital e comecei a operar. Ou seja, tudo que a gente não deve fazer, eu acabei fazendo lá em 2005 e o pior dos cenários acabou acontecendo. As primeiras operações eu tive lucro, né? E isso acabou motivando, né, fazendo com que eu tivesse ainda mais ansiedade para buscar essa independência financeira, essa liberdade, e a partir de então comecei a operar de forma mais intensa, a alocar mais capital. E na sequência vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? Eu tive a pior experiência possível, né? Tudo aquilo que eu tinha ganhado nos meses anteriores, nas primeiras operações, eu devolvi e perdi muito mais. Naquele momento, né, eu cheguei à conclusão de que estava tudo errado, né? Eu não tinha conhecimento suficiente,
para estar operando no mercado financeiro, não tinha bagagem, né, suficiente, tempo de tela, como a gente gosta de falar, tantos outros analistas, tantos outros operadores de mercado falam tanto disso, né? Ou seja, o feeling, aquela sensação de que determinada condição de mercado, determinada compra não está tão bonita. Às vezes o padrão é o mesmo, mas o contexto de mercado é outro. Então eu não tinha essa experiência, esse feeling de mercado e acabei, posso dizer, quebrando, né, logo aos 18 anos de idade na Bolsa de Valores. Posso também falar para vocês que o processo de recuperação foi muito mais difícil. Por quê? Dar início aos estudos quando você está com um grande prejuízo é muito diferente do que dar início aos estudos quando você está, né, ainda sem nenhum tipo de perda no mercado. As perdas acabam gerando cicatrizes, né, tanto financeiras como também mentais. E isso faz total diferença nas nossas decisões ao longo do tempo. Então foi um período onde eu tive que estudar muito, foi um período onde eu tive que buscar a minha recuperação, buscar o meu psicológico, buscar a autoestima. E ainda assim, quando voltei a operar, como o capital era mais limitado, os resultados eram ainda ruins, eram negativos, né? Só para vocês terem uma noção, quando eu me posicionava, eu me sentia tão mal que eu não conseguia nem tirar o olho da tela. Se a minha mãe chegasse, por exemplo, me oferecendo um copo de água, aquilo já era motivo de irritação, né? Então, o descontrole era total praticamente. E eu passei por um período onde eu tive que diminuir o máximo o tamanho da minha exposição com a finalidade, né, de operar o lote mínimo possível, ou seja, eu operava o menor lote de ações possível, buscando exatamente a tranquilidade, buscando me encontrar psicologicamente falando, né? Foi dali para frente que eu comecei a entender que o meu psicológico já estava fazendo muito mais, né, a diferença do que propriamente dito a parte teórica. Hoje eu posso dizer para vocês que 80% do resultado de um operador está na mente dele, está nas atitudes que ele tem. Porque a parte teórica a gente pode, comprando livros, comprando cursos, depois de escolher qual é o seu perfil, ou seja, focar naquele tipo de operação, naquela condição de mercado, você vai conseguir aprender. Então a teoria, na verdade, ela acaba representando a menor fração do sucesso de um operador. Agora, descobrir se você tem ou não perfil, se você tem ou não psicológico para operar, é um segundo passo que a gente precisa dar com muito cuidado. Porque uma vez que a gente dê esse passo de forma errada, ou seja, sem bagagem suficiente, aí a gente cria um problema. Bom, o que acontece aqui, voltando para a apresentação? A dúvida é como começar, né? Muitos acabam pensando em começar operando. E aí está o maior erro, né, pessoal? Como eu falei anteriormente, você não tem bagagem suficiente. Hoje, né, para se operar, você não precisa de tanto capital, né? A cada R$100 você já consegue operar aí um mini contrato de dólar, um mini contrato de índice. Então muitos acabam chegando com um capital de 5, 10, 15, 20 mil reais e atropelam todo esse processo que eu mencionei anteriormente e começam operando. E quando se deparam com qualquer condição de mercado, no nosso caso que utilizamos a análise gráfica, acabam se deparando com a falta de conhecimento e a falta também de postura operacional, né? Você não tem a postura ideal para a tomada de decisão. E aí, muitas vezes você pode até ganhar dinheiro, que vai te fazer se sentir muito à vontade com o mercado, mas isso acaba servindo como uma armadilha. A mesma coisa que aconteceu comigo, né? Então, a questão aqui de como começar é justamente evitar, no início, realizar operações. Busque primeiro a teoria, né, voltada para o perfil que você está tentando encontrar no mercado. Se você tem um perfil mais de longo prazo, fazer operações mais tranquilas, mais longas, foque, né, em buscar conhecimento, tudo aquilo que esteja envolvido com essa modalidade operacional. Esqueça um monte de informações que a gente tem
um monte de indicadores que a gente tem disponível no mercado, mas foque em tentar entender a essência desse perfil operacional. Caso você venha definir que você quer operar no day trade, que você quer fazer operações de curto e curtíssimo prazo, isso também é extremamente relevante. Escolha uma estratégia que você quer aprender, se dedique a entender o máximo sobre essa estratégia e logo na sequência procure praticar um simulador. Aí deve estar surgindo agora uma pergunta para você. Poxa, mas como assim? Como eu vou conquistar a minha liberdade? Como eu vou conseguir, né, ter uma rentabilidade maior se eu tenho que passar por todo esse processo? Eu tenho que demandar tempo na parte teórica, depois eu tenho que também ir para um simulador? Sim, esse é o melhor caminho, né? Você vai calejar a sua mente num simulador, se deparando com todas as situações de mercado, né, por um longo período de tempo. Isso é essencial, pessoal. Gostaria eu de ter passado por esse período. Eu vou fazer uma referência aí que vai deixar essa explicação ainda mais clara para todos vocês. Por que quando a gente quer fazer, por exemplo, medicina, a gente estuda, se prepara para um vestibular, quando consegue passar no vestibular, dá início à faculdade. Durante a faculdade você vai ter 5 anos de estudo. Depois desses 5 anos de estudo você vai ter ainda ali uma especialização, possivelmente um doutorado. Então a gente vai gastar aí no mínimo 7, 8 anos, né? Desde o momento que você startou a sua faculdade, ou seja, você já passou no vestibular e até passar no vestibular você já teve uma preparação para depois estudar 5 anos, calejando a sua mente sobre toda a parte teórica. Agora, na Bolsa tem que ser diferente, justamente porque eu quero a minha independência financeira, justamente porque eu quero uma rentabilidade maior do que eu tenho nos instrumentos de renda fixa, por exemplo. Isso é um grande erro, né? Então a gente acaba acelerando demais esse processo antes mesmo de adquirir bagagem suficiente. E juntos aqui nesse programa, juntos no meu canal do YouTube, onde disponibilizo bastante coisa aí para vocês sobre bolsa, sobre como operar, sobre estratégias diferentes aí para o day trade, sobre postura, né? A gente vai justamente tentar filtrar e trazer para vocês o que realmente importa da teoria, né? E claro, contando com a sua dedicação, depois um longo período de prática, provavelmente você vai conseguir ter muito mais chances de ser vencedor no mercado. Do mesmo jeito que aquele cara que ficou 5 anos na faculdade, que conseguiu se formar e que logo depois de se formar já buscou especializações, já buscou um doutorado, enfim, continua se aprimorando, provavelmente vai estar mais bem preparado para o mercado de trabalho. A mesma coisa acontece aqui, né? E é justamente isso que eu estou propondo para vocês aí, para vocês trilharem aí como caminho, né? Como eu falei, dos 12 anos de experiência que eu tenho, né, grande parte dele eu passei como operador, né? Grande parte desse período de experiência eu passei como operador. Do mesmo jeito que você que está aí do outro lado da tela provavelmente deve se deparar com essa situação. Se ainda não realizou as primeiras operações, trilhe esse caminho. E se já vem realizando e não está conseguindo se encontrar com o mercado, ainda não consegue ganhar dinheiro com consistência, busque encontrar aonde estão os erros e aonde você precisa de fato focar. Então, juntos vamos falar aí ao longo dos próximos programas de teoria, vamos falar de muitas dicas também, dicas operacionais, postura operacional, a questão da parte mental, que é extremamente importante. Eu citei já no início do programa que isso representa 80%, né, do sucesso de um operador, como criar uma mente consistente. Isso tudo a gente vai falar juntos aí ao longo dos próximos programas. Eu espero que vocês gostem, que possam participar. A gente também vai interagir muito com as sugestões de temas aí que vocês vão mandar, tá? Para que o programa fique ainda mais eficiente para todos os níveis, para todos os perfis aí que acompanham aí o nosso programa. Lembrando que ele vai ao ar todas as quartas-feiras, tá ok? Estaremos ao vivo aqui no Infomoney e também
Logo na sequência é disponível lá no meu canal do YouTube e no canal do YouTube da Arena do Investidor também. Para aqueles que já operam, ficam aí o meu convite. A gente está todos os dias nas salas da Arena do Investidor. Eu tenho uma sala lá voltada para operações de curto prazo. Tanto no day trade como no swing trade a gente se posiciona. E temos também a sala de tape reading do Alisson Correia, uma sala também de análise técnica do Danilo Zanini e a sala aí também do Igor Gramiani, mais voltada para o educacional. É isso mesmo, também temos um ambiente educacional para quem quiser seguir buscando mais informações. Bom, voltando para a questão do emocional, né, uma das coisas que foi extremamente importante no meu processo de evolução foi exatamente buscar operar com o menor risco possível. Quando você consegue passar por um período operando pequenininho, entendendo que é possível ganhar um pouquinho em cada operação, que é possível ganhar um pouquinho durante a semana e que mesmo no final do mês você fechando no positivo, pouca coisa, mas fechando no positivo, você cria ali, né, uma crença de que é possível de fato. E no final das contas, o que vai diferenciar você ganhar R$500 de ganhar 1.000, 2.000, 5.000 ou mais é exatamente o psicológico e o tamanho da exposição, claro. Talvez você tenha capital suficiente para operar grande e buscar uma exposição maior, mas talvez você não tenha ainda o psicológico ideal para operar tamanha posição. Então, passar por um período no simulador e depois que sair do simulador, operar pequenininho é fundamental e essa é a dica de hoje no nosso primeiro programa. Convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube, onde eu disponibilizo lá também vídeos semanais e espero vocês semana que vem para mais um Quero Ser Trader e aprofundar um pouquinho mais a parte teórica com vocês, fazer uma introdução aí da análise técnica para ao longo das próximas semanas a gente seguir evoluindo juntos. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, parabéns por estar buscando mais conhecimento, sem sombra de dúvidas esse é o seu melhor investimento, é algo que vai dar solidez para a carreira que você está buscando, ou seja, se você quer ser operador, esse é realmente o caminho, do mesmo jeito que o caminho para quem quer ser médico tem que fazer medicina. Então, fico muito feliz aí, agradeço a sua companhia, deixo a você um forte abraço e nos encontramos no próximo Quero Ser Trader.